Tem gente que vive a vida inteira cercada de conforto, respeito e conquistas, mas lá dentro sente que está faltando alguma coisa. Já sentiu isso? Pois é, a rainha de Sabá também. Ela tinha tudo que o mundo podia oferecer: trono, ouro, admiração. Mas um dia sentiu algo que ninguém ao redor entendia. Um chamado invisível. Uma sede que nem todo o luxo era capaz de apagar. E foi aí que ela fez o impensável. Deixou o palácio, para seguir algo que nem sabia explicar. O mais curioso, ela não foi atrás de Salomão. Ela foi atrás de respostas que só a presença de Deus podia dar. E o que ela descobriu pode mudar a forma como você vê a sua fé. Esse vídeo não é para quem se contenta com o raso. É para a mulher cristã que sente que Deus está chamando para algo mais, que está cansada de viver por aparência e quer enxergar o invisível. Se você já sentiu que está faltando algo, mesmo orando, mesmo servindo, mesmo crendo, então esse vídeo é para você. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo com a palavra visão, porque hoje você vai entender o que é ver com os olhos da alma. E isso pode ser o começo de uma nova jornada na sua fé. Ninguém atravessa um deserto por acaso. A curiosidade da rainha de Sabá não era curiosidade de revista, nem capricho de quem queria impressionar. Era espiritual. Algo dentro dela queimava em silêncio. Uma inquietação santa dizendo: não basta ouvir falar. Eu preciso ver com meus próprios olhos. E é aí que começa uma verdadeira jornada de fé feminina. Porque há mulheres que ouvem, e há mulheres que se levantam e seguem, mesmo sem saber ao certo para onde estão indo. Essa é a diferença entre desejar Deus e buscar a Deus de verdade. Ela era uma rainha. Tinha tudo o que muitas sonham ter: poder, admiração, riqueza. Mas ainda assim, faltava algo. E se você é uma mulher cristã que já sentiu esse vazio, esse incômodo sutil que nem o luxo preenche, você entende do que estou falando. Existe uma sede que o mundo não sacia. A rainha de Sabá ouviu falar de uma sabedoria espiritual que não era comum. E não ficou parada. Ela entendeu que, às vezes, o primeiro passo não é com os pés. É com o espírito. Eu imagino uma cena que nunca foi escrita. Ela, no alto do seu palácio, olhando para o horizonte, com os olhos cheios de perguntas. Vale a pena deixar tudo por algo que não se vê? E mesmo sem respostas, havia algo dentro dela dizendo: vai. E foi esse vai invisível que moveu tudo. A jornada de fé começa assim, com uma voz suave no peito dizendo: continua. E uma mulher que busca a Deus sabe que essa voz não é imaginação, é direção. Curiosidade espiritual não é dúvida, é fome. É sensibilidade espiritual disfarçada de pergunta. E num mundo que ensina a mulher a se distrair, se conformar e silenciar o coração, ter esse tipo de curiosidade já é um ato de coragem. A rainha de Sabá não aceitou respostas prontas. Ela foi até a fonte. E é isso que separa uma mulher que apenas ouve, de uma mulher que se torna uma revelação viva, aquela que não apenas repete palavras, ela as carrega dentro de si. Todo começo de transformação interior parece exagerado para quem está anestesiado, mas para quem já não suporta o superficial, é o único caminho. E quando a mulher cristã sente esse chamado que ninguém mais entende, é sinal de que Deus já começou a escrever um novo capítulo. E o mais lindo é que essa jornada invisível não termina em Salomão. Talvez o que ela vai encontrar lá no fim seja muito mais do que respostas. A rainha de Sabá não era qualquer mulher, não era frágil, não era ingênua e definitivamente não era vazia. Ela tinha palácio, servos, ouro, incenso, um trono e prestígio. Mas ela também tinha algo mais: inquietação. Aquela inquietação santa que, às vezes, Deus planta no coração da mulher cristã para tirá-la do lugar onde está. E sair do lugar, muitas vezes, não é mudar de cidade, é mudar de postura. A rainha de Sabá não deixou o trono por capricho. Ela saiu porque sentiu que ali, embora tivesse tudo, não havia mais revelação. E isso custa caro. Sair do conforto machuca, porque toda zona de conforto vem acompanhada de uma anestesia emocional que nos impede de ver o que estamos perdendo. A rainha atravessou um deserto literal, mas hoje
Tantas mulheres atravessam desertos emocionais, espirituais, internos. Sair do que é seguro dá medo, porque fé não vem com manual de instruções. Mas é justamente isso que define uma jornada de fé feminina. Seguir a Deus mesmo quando Ele não explica. Quando a mulher que busca a Deus decide caminhar pelo invisível, o coração aprende a confiar mais do que entender. Sabá sabia o que estava em jogo. Como assim uma rainha abandona seu reino para ver um homem sobre quem ouviu boatos? A resposta é simples, porque ela já tinha visto algo que ninguém via. Quando uma mulher cristã começa a perceber um puxão interno para algo maior, ela não precisa que os outros entendam. Ela sabe, não com lógica, com o espírito. A sensibilidade espiritual é como um GPS silencioso. Não faz barulho, mas mostra o caminho. E às vezes uma mulher que anda por fé parece louca, até o tempo provar que ela só estava adiantada. Muita gente admira mulheres que brilham, mas poucas têm coragem de pagar o preço da sabedoria espiritual. Porque abrir mão do seguro por algo invisível exige mais do que fé. Exige identidade. Uma mulher que não sabe quem é se paralisa com críticas. Mas a mulher que já passou por uma transformação interior, essa não se move pelo medo. Por isso, muitas das que mais inspiram não são as mais populares, são as mais profundas. O que a rainha de Sabá fez não foi apenas uma visita política, foi uma declaração espiritual. Prefiro o deserto com direção do que um palácio sem voz divina. E essa escolha ainda hoje define a vida de muitas mulheres cristãs. Mulheres que, como ela, ousam sair do lugar e fazer perguntas que ninguém mais tem coragem de fazer. Nem toda pergunta revela sabedoria. Algumas só querem atenção. Outras, manipulação. Mas existe um tipo de pergunta que nasce da alma, e essa transforma. A rainha de Sabá não atravessou continentes para ver obras arquitetônicas. Ela não fez aquela jornada para sair em retrato com Salomão ou aparecer nos registros históricos. Ela foi perguntar, ela foi investigar, mergulhar. Porque toda mulher que busca a Deus de verdade, em algum momento, vai precisar de respostas que o culto não entrega. E só recebe revelação quem tem coragem de questionar o que muitos aceitam sem pensar. Perguntar não é sinal de dúvida, é sinal de fome por sentido. Num mundo que empurra a mulher cristã para o silêncio, para a submissão cega, para o finge que está tudo bem, fazer a pergunta certa é um ato de fé. A rainha de Sabá não teve medo de parecer ousada. Levou questões profundas, intensas, espirituais, mas levou com reverência. E é aí que mora o segredo da sabedoria espiritual. Ela não é dada a quem sabe tudo, mas a quem pergunta com o coração certo. Você já percebeu como muitas mulheres foram ensinadas a servir sem perguntar, a obedecer mesmo sem entender, a calar mesmo que estejam sangrando por dentro? Mas a mulher cristã que está em jornada de fé e passando por transformação interior, entende que fé não é passividade, é movimento. E onde há movimento, há pergunta. E onde há pergunta, há revelação. Sabá não era rebelde, era faminta. E por isso foi saciada. Se tem uma coisa que essa história nos ensina, é que não há vergonha em não saber. Há sabedoria em reconhecer a necessidade de aprender. A mulher que busca a Deus com profundidade precisa exercitar o músculo da curiosidade santa. Senhor, por que eu estou sentindo isso? O que o Senhor quer me mostrar com esse silêncio? O que eu ainda não enxerguei? Essas perguntas não afastam Deus. Elas atraem, porque Ele ama responder quem o busca com sinceridade. E o mais lindo é que Salomão não desprezou suas perguntas. Ele respondeu uma a uma. Porque quando uma mulher se aproxima com sede, humildade e sensibilidade espiritual, até o céu para ouvi-la. E muitas vezes, o que Deus revela para ela é para inspirar outras. Porque quem aprende a enxergar o invisível nas entrelinhas da vida, aprende a ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Quando a rainha de Sabá finalmente chegou ao palácio de Salomão, ela não se impressionou apenas com os banquetes, a arquitetura ou as riquezas. Isso ela já esperava. Afinal, ela também era rainha. Ela não se espantava com luxo. Mas havia algo ali que ia além do visual. Algo que não dava para tocar,
mas que se percebia com a alma. Era o invisível. Era a atmosfera, a ordem, a paz, a presença. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro reconhecimento do divino. Não no que brilha por fora, mas no que carrega a glória por dentro. E só uma mulher com sensibilidade espiritual percebe isso. Muitos olham, poucos discernem. Porque ver o óbvio, qualquer um vê. Mas enxergar Deus no cotidiano, nos detalhes, nos gestos sutis, é para quem foi treinada pela fé. A mulher cristã que busca a Deus aprende a ler nas entrelinhas. Ela não vê só com os olhos. Ela percebe o eterno no simples. Essa é uma das marcas da sabedoria espiritual, enxergar o que ninguém mais está vendo. A rainha de Sabá reconheceu que o que acontecia ali não era só a organização real, era a manifestação divina. E talvez você também já tenha vivido momentos assim. Lugares simples onde sentiu paz, palavras pequenas que te quebraram por dentro, pessoas que, sem saber, foram a resposta exata da sua oração. Tudo isso é o invisível agindo. Mas para perceber, é preciso desacelerar, estar atenta, ter os sentidos da alma despertos. A mulher cristã que vive ocupada demais pode estar perdendo recados do céu por não olhar com o coração. Sabá não apenas viu, ela percebeu. E isso é um tipo de adoração. Reconhecer o divino não exige barulho nem espetáculo. Muitas vezes, o que Deus quer revelar está escondido no sutil, no gesto, no olhar, no silêncio. E só uma mulher que busca a Deus de verdade consegue captar isso. Sabá não caiu no chão nem fez alarde, mas disse algo que poucos dizem. Deus está aqui. E isso é riqueza de verdade. É reconhecer o eterno no comum, o sagrado no cotidiano. Quando a mulher cristã aprende a discernir assim, sua transformação interior se torna inevitável. Porque enxergar Deus nas entrelinhas muda tudo. Muda o jeito de andar, de falar, de sentir, de crer. E esse olhar sensível não transforma apenas quem o carrega, mas também quem convive com essa mulher. Por isso, quando Sabá voltou para o seu reino, ela já não era a mesma. Algo nela tinha sido tocado. E aquilo que ela carregava agora, ninguém podia tirar. A rainha de Sabá levou presentes. Muito ouro, pedras preciosas, especiarias finas, ofertas dignas de um rei. Mas o mais precioso não foi o que ela entregou. Foi o que ela recebeu. Porque quando uma mulher busca a Deus, ela pode até chegar com as mãos cheias, mas se o coração estiver vazio, nada muda. O que Sabá encontrou naquele encontro não foi só sabedoria. Foi uma nova lente. Ela entendeu que existem verdades que não se compram, que há riquezas que não brilham aos olhos, mas iluminam a alma por dentro. Essa é a ironia do reino. Muitas correm atrás do que pode ser mostrado. Mas a mulher cristã que está vivendo uma jornada de fé de verdade descobre que a verdadeira transformação interior não está no que se possui, mas no que se carrega. Sabá voltou para casa com mais do que respostas. Voltou com paz, com discernimento, com uma certeza que só quem enxergou o invisível consegue ter. Porque quando Deus toca o coração de uma mulher, até o silêncio dela fala diferente. E se você prestar atenção, o texto bíblico não descreve uma despedida grandiosa, nem tapetes vermelhos. Mas sabemos que algo nela mudou, porque o encontro com a sabedoria espiritual não deixa rastros exteriores, deixa raízes profundas. A mulher que busca a Deus de verdade pode até voltar para o mesmo lugar, mas não volta com a mesma alma. O olhar muda, a postura muda, a essência muda. E aqui está o ponto-chave. Tudo que é externo passa. O ouro enferruja, a fama se vai, os aplausos somem. Mas o que Deus deposita no coração de uma mulher que o busca com sinceridade, isso ninguém pode roubar. Sabá não voltou com medalhas. Voltou com um tesouro que não se vê. E é isso que sustenta nos dias difíceis. Porque a verdadeira riqueza não enfeita, sustenta, não grita, guia, não impressiona, transforma. E talvez, justamente por isso, a rainha de Sabá se tornou símbolo.
Porque o que ela levou não foi ouro, foi revelação. E toda mulher cristã que decide enxergar além, caminhar por fé e não por aparência, também pode sair dessa jornada levando algo precioso, algo que inspira outras, algo que não se vende, não se imita, só se recebe quando o invisível se torna real. A rainha de Sabá não voltou de mãos vazias. Também não voltou a mesma mulher que foi. Algo nela havia mudado. E esse algo, que não se vê, mas se sente, é o que diferencia quem foi tocada pelo invisível. Porque uma mulher que passou por uma transformação interior não precisa anunciar nada. A presença dela fala. O olhar tem paz. O tom da voz é leve. O discernimento é aguçado. Ela não prega com discurso, prega com vida. E essa é a marca da mulher cristã que foi guiada por Deus. Sua caminhada provoca sede em outras. Não tem a ver com fama. Não tem a ver com posição. Tem a ver com ser um canal silencioso do céu na terra. Uma mulher que enxergou o invisível não consegue mais viver como se nada tivesse mudado. Porque quando o Espírito guia, até o passo mais pequeno tem propósito. E outras mulheres percebem. Às vezes nem sabem explicar, mas sentem. Ela tem algo. E tem mesmo. Esse algo se chama sensibilidade espiritual. É a evidência de que a fé feminina não é emoção, é autoridade construída no secreto. Percebe? Quando a mulher cristã se permite ser guiada por aquilo que não é visível, ela se torna perigosa para a superficialidade. Ela não repete o que ouve. Ela discerne o que o céu está dizendo. Ela não vive para ser aceita, vive para ser obediente. E isso, embora incomode alguns, desperta outros. Porque luz não precisa de barulho para iluminar, só precisa de constância. E é por isso que muitas vezes a mulher mais quieta do ambiente é a que mais está causando impacto espiritual. A rainha de Sabá não precisou criar um império para ser lembrada. Sua vida virou mensagem. Até hoje falamos dela, não por causa do ouro, mas pela ousadia, não por causa do status, mas pela visão, porque ela não apenas viu o invisível, ela provocou o invisível. E você também pode ser esse tipo de mulher, não perfeita, não sem medo, mas disposta a se deixar guiar por aquilo que não se toca, mas que toca tudo. E se tem algo que essa história nos ensina, é que o que Deus faz em uma mulher não é só para ela, é para muitas, talvez, até para uma geração. Porque quando uma mulher cristã é tocada pelo segredo da sabedoria, ela vira referência, uma nova rainha de Sabá. E sua jornada de fé está só começando. Sabe o mais incrível de tudo isso? A rainha de Sabá não teve um anjo aparecendo no meio do caminho. Ela não teve uma voz do céu dizendo vai. Ela só teve uma inquietação invisível e coragem suficiente para obedecer. E é aqui que eu te pergunto: o que tem te inquietado ultimamente? Será que Deus está te chamando também para enxergar o invisível? Será que você tem ignorado essa voz porque o deserto parece longo demais? Ou porque ninguém ao seu redor entende o que você está sentindo? Minha querida, talvez o que está faltando na sua vida não seja algo visível, seja um encontro com a presença. Talvez Deus esteja te chamando exatamente como chamou a rainha de Sabá, sem alarde, mas com propósito. E a resposta que você tanto espera pode estar do outro lado da sua decisão de buscar. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu também estou nessa jornada. Vamos criar um espaço onde mulheres que buscam a Deus possam se reconhecer, se inspirar e se fortalecer umas às outras. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com uma mulher que precisa lembrar que o invisível também é direção, porque quando uma mulher é guiada por Deus, até o silêncio dela carrega sabedoria. Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.